Gravação do testemunho da irmã Lidiane, por Cate Alves, 21 de janeiro de 2020. Tudo começou no dia 12 de junho de 2015. No dia dos namorados. Nossa, parece que perdi meu chão nesse dia. Mas como uma mulher tola, briguenta, contenciosa, que se achava dona da razão, que difamava o seu marido, destruí meu casamento com minhas próprias mãos. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Provérbios 14:1. Era uma fariseia, falava de Deus, ia à igreja e chegava em casa só pela graça mesmo. Brigamos durante 3 dias. E no domingo, dia 14, meu esposo falou que não queria mais, que eu só fazia ele passar vergonha e que ele perdeu o respeito por mim. Imagina, da onde eu fazia ele passar vergonha? Mas quando o negócio estava ficando sério, me rendi aos pés do Senhor e vi que estava errada mesmo. Foi um processo difícil para mim, pois estava buscando ao Senhor com o interesse de restaurar meu casamento e depois, adeus, vou curtir minha vida. Mas quem eu queria enganar? A Deus? Pois é, mas meu amado tem um propósito para tudo. Fui indo à igreja, orando e buscando ao Senhor. Ele foi me amansando, mostrando meus pecados esfregados em minha face. E fui vendo como poderia ser minha vida se deixasse o Senhor fazer morada em meu coração. Com o tempo, fui sentindo mais sede e vontade de estar na presença do Senhor. E Ele foi mostrando o seu amor por mim a conta-gotas, a cada dia mais e mais. Passando 2 meses que meu esposo saiu de casa, descobri sobre a OM. E o marido dela. Sim, ela era casada também. Nossa, foi como uma facada dentro de mim. Meu esposo estava decidido a ficar com ela de qualquer jeito, mas ele não saía lá de casa. Tínhamos um muro de ódio entre nós. Era muito difícil para mim, pois eu sabia que ele estava com ela, mas não me deixava. Tudo que ele tinha que pagar ou comprar ou qualquer coisa era comigo que ele ia e sempre ficávamos juntos. Mas, como sempre falo, Deus tem um propósito para todas as coisas. E assim, durante mais 2 meses, foi minha luta. Ele me falou dela e nas primeiras 2 semanas isso não saiu da minha mente e da minha boca. Perguntava para ele se estavam juntos e começavam as brigas. Um dia, o Espírito Santo falou comigo muito forte, pois algumas coisas dele estavam lá em casa. Pediu para que eu devolvesse tudo, tirasse tudo o que era dele de dentro de casa. E eu falei, então tá, melhor obedecer do que sacrificar. Comecei a arrumar tudo dele e pensei, as toalhas de banho eu vou ficar, estou precisando. Pensa que nada, o Espírito Santo foi bem claro, não fique com nada. Ok, tudo bem. Liguei para ele, falei para ir lá em minha casa pegar as coisas dele. Falei que ali não era o fim de uma história, e sim o começo de outra. Falei que o Senhor havia me ordenado a fazer aquilo e que eu estava obedecendo. Sabe o que eu ouvi dele? Você está muito estranha. Você não é assim. O que está acontecendo? Falei que era o Senhor em minha vida. Ele foi e tirou tudo. Levou para a casa da mãe dele. Nessa mesma semana, fui ao encontro com Deus. É um retiro que nossa igreja faz. Que bênção! Lá que verdadeiramente me encontrei com o Senhor. Parei de fumar,
Parei tudo. Sim, eu fumava, e muito. Para a honra e glória do Senhor, Ele me libertou desse vício horrível. Um dia antes de ir ao encontro com Deus, orei e pedi ao Senhor um sinal. Qualquer coisa, pois eu queria ir preparada para o encontro. Pedi que me mostrasse que se realmente Ele iria restaurar meu casamento, pois até agora Ele vinha me pedindo para eu me afastar do meu esposo a cada dia. E eu não estava entendendo nada. Foi aí que o Senhor me deu Mateus 19, falando sobre casamento. Acordei de madrugada e fui ler. Nossa, como eu pulei de alegria, porque foi a primeira vez que o Senhor falou em restauração comigo. Fui ao encontro, que foi no mês de agosto. Depois desse encontro, tudo para mim se tornou mais fácil, pois não me importava mais com a restauração. É claro que eu queria, mas isso não era mais importante, porque eu conheci uma pessoa muito melhor. Eu conheci o amor de Deus pela minha vida, e isso me fazia cada dia mais feliz. As circunstâncias ao meu redor com meu esposo estavam cada vez mais difíceis, mas eu confiava no Senhor. Sabia que Ele era fiel. Ele me enviou uma menina lá da igreja para ajudar com seu casamento, e para mim foi maravilhoso, porque eu pensava mais nela do que em minha situação. No mês de setembro, o Senhor me deu várias bênçãos. Comecei a aprender a olhar para as pequenas maravilhas que Deus fazia em minha vida. Sabe, o fato de dormir uma noite toda e cada dia buscava mais o Senhor. Orava muitas madrugadas e durante o dia eu ficava orando em pensamentos, glorificando e adorando a Deus. Muitas pessoas me falavam, ele não vai voltar, ele já fez a escolha dele. Mas eu aprendi que o Senhor inclina o coração do homem para onde Ele quer e que podemos até fazer planos, mas a palavra final é do Senhor. Até meu esposo dava a entender que comigo era só curtição, que não estava nem aí para o que eu sentia ou o que eu fazia por ele. Tive vários momentos de desespero e vivia me culpando por isso. Não se culpem, pois precisamos sentir a perda. Eu achava que pelo fato de amar a Deus, eu não poderia sentir a dor da perda. Em algum culto que fui nesse mês, um pastor foi convidado a pregar em nossa igreja, e aquela pregação foi para mim. Sabe quando o culto é só para você? Pois é, foi só para mim. Ele pregou sobre as promessas do Senhor para a nossa vida, e ao final da pregação, ele falou bem assim, olhando para mim: o ano não acabou ainda, faltam 2 meses. Tem muita coisa para acontecer. A partir desse dia, Deus colocou em meu coração que estava perto, não pelas atitudes do meu esposo, mas pela certeza de que Deus iria agir. Em outubro, no dia 8, sofri um acidente de moto muito feio. Estava voltando da igreja e chovia muito, muito mesmo, e bati em um caminhão que estava estacionado na rua. Devido à chuva, a viseira do capacete embaçou e veio um carro de frente que o farol me cegou. Que susto! Bati meu tórax do lado direito do caminhão. Tive um corte de 30 centímetros de profundidade, com 6 centímetros na minha coxa, próximo à virilha, que quase atingiu a artéria femoral. Bom, naquele momento, Satanás queria ceifar minha vida, pois não cortou minha calça e ninguém viu que estava com esse corte tão profundo em minha perna. Só vimos dentro da ambulância, quando tiraram minha calça. Glória a Deus por esse livramento. Além de tudo, meu celular quebrou e não lembrava nenhum número de telefone, a não ser o do meu esposo.
Enfim, fui para o hospital e depois disso passei 17 dias na casa dele, com ele e a família dele. O Senhor inclinou o coração dele para cuidar de mim. Amém. Mas foram os piores dias da minha vida. Ele fazia questão de mostrar que eu estava ali porque estava machucada e não tinha como me virar sozinha em casa. E ainda por cima, não tinha como estar orando. Não dava. Nesses dias que vi que o relacionamento dele com a OM estava cada vez mais forte. Quando cheguei em casa, me derramei ao Senhor. Busquei mesmo, porque senti falta de ouvir a voz do Espírito Santo. Esqueci que nesse tempo todo o Senhor estava agindo. Mesmo quando não vemos, Ele está lá, ao nosso favor, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Voltei para minha casa no dia 24 de outubro. Não estava preocupada, nem triste pelo acidente, e sim por meu esposo estar cada vez mais distante. No dia 29, fui tirar os pontos da perna e havia orado e pedido ao Senhor a verdade. Queria saber o motivo do meu esposo estar tão distante assim, o que realmente estava acontecendo. E nesse dia eu vi, quando entrei no carro. Eu sabia que a OM tinha estado ali. O Espírito Santo me mostrou tudo de tal maneira que entrei em choque. Vi o que não queria ver. Naquele momento, chegou o meu limite para aquilo tudo. Deus conhece nosso limite. Falei para o Senhor que já não dava mais para mim, que eu não queria mais a minha vontade, mas a dele em minha vida. Foi nesse mesmo dia que ele começou a agir na vida do meu esposo. Esse envolvimento com a OM lhe trouxe consequências horríveis, onde só o Senhor poderia mudar a vida dele. Não vou entrar em detalhes, pois não quero difamar meu esposo. Bom, nesse mesmo dia, Deus pesou sua mão sobre ele. E no dia 30 de outubro, ocorreu o ato que levou meu esposo a se render aos pés do Senhor. Glória a Deus! Apesar de eu estar assustada com toda a situação, o Senhor virou o quadro de nossa história. Nos tornamos amigos de verdade, íamos à igreja juntos, fazíamos tudo juntos. O que pedi ao Senhor era que meu esposo se tornasse uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso mesmo. Eu queria para o Senhor, queria que ele conhecesse esse amor, o amor de Deus sobre a vida dele. E depois, se fosse a vontade do Senhor, a restauração do meu casamento. Em novembro, devido a tudo o que aconteceu, ele ficou em minha casa e vocês nem imaginam o que eu passei. Bom, para resumir um pouco, ele ficava até de madrugada no celular, sendo que eu levantava cedo para trabalhar. Só pela misericórdia de Deus mesmo, consegui passar esse mês ao lado dele. Foi por amor ao Senhor que me preparou para suportar cada momento ao lado dele. Nesse mês e a todo momento, desde o dia que ele saiu de casa, estive apoiando e incentivando-o, e era a única pessoa que ele não tinha paciência. Pedi muita orientação ao Senhor de como agir, pois quando a tempestade na vida dele começou a se acalmar, ele novamente se afastou de mim. Se afastou principalmente do Senhor. E eu não entendi o porquê. Não aceitava isso. Como se o que aconteceu não fosse o suficiente para ele se voltar para Deus. Eu me desesperei. Um dia, estava falando com a minha irmã. Falei que a tempestade na vida dele se acalmou. E agora não sabia mais. E Deus falou comigo através dela. Lide, Deus está no controle da situação, não se esqueça disso. Dia 7 de dezembro, ele voltou para a casa da mãe dele. Depois disso, o Espírito Santo falava comigo em sonhos, e todos eles pesadelos com meu esposo. Eu não entendia nada,
pedia discernimento ao Senhor e nada se esclarecia. Até que no dia 16, ele me falou que estava desconfiado de que havia pessoas atrás dele. Tudo pelo ocorrido com a AM. Foi aí que entendi meus sonhos e falei para ele: não sei até quando Deus vai te proteger. Sabe que isso depende de você. Depois que falei isso, ele orou e pediu direção do Senhor. No outro dia, Deus deu a direção e a bomba estourou novamente e ele não podia mais ficar na cidade. Foi então que novamente ele correu lá para casa, decidido a ir embora refazer sua vida. Fomos à casa dos meus discipuladores, pedimos orientação, oramos, passamos uma noite maravilhosa e uma sexta, dia 18, linda também. Eu não queria que ele fosse viajar, porque eu cria e confio num Deus tão poderoso, um Deus do impossível, que muda a nossa vida do nada. Mas ele precisava ir, para Deus falar com ele. No dia 18, quando levantei, já comecei orando e pedindo a direção do Senhor para o que eu iria falar quando chegasse a hora da sua partida. E Deus colocou em meu coração e falei: não vou mais orar por você, a partir do momento que sair daqui. Agora vai ser a minha última oração. Vou pedir ao Espírito Santo que durante essa viagem invada seu coração, só um pouquinho, só para você saber o quanto Deus te ama, que te dê sabedoria para tomar as próximas decisões, porque chega de sofrer, chega de fazer com que as pessoas que te amam sofram. Pensa bem antes de tomar qualquer decisão. Estava bem magoada, pois descobri que ele ia para a casa de outra OM, em outra cidade, e assim foi. Antes dele sair, oramos e entreguei ao Senhor tudo. Depois que ele foi, orei e falei para Deus que eu só tinha Ele, o meu Deus, mais nada. E a OM tinha todo o conforto do mundo para oferecer para ele. Eu meio que desvalorizei o Senhor, como se ele não fosse a coisa mais importante da minha vida toda. Foi no meio da viagem que Deus moveu seu coração, primeiro para ele e depois para mim. Ele me falou que a maior parte da viagem foi dormindo e Deus falou com ele através de sonho. Mostrou para ele como seria a sua vida dali para frente. Não sei direito como foi, ele não me falou. Já ia me esquecendo. Quem conduziu o carro foi o Senhor, pois ele foi sozinho de carro e dormindo. Coisas do Senhor que são sem explicação mesmo. Mas até então, eu não sabia do que Deus tinha feito na vida dele. Tivemos a revelação do amigo secreto da nossa célula no dia 20 de dezembro, onde ele começou a falar comigo. Falou que descobriu que amava pessoas que ele jamais imaginou, que hoje ele sabia dar valor às pessoas e assim por diante. Ele iria retornar no dia 21, porém no domingo à noite já falou que não ia voltar, que iria ficar lá até o dia 4 de janeiro. Pronto, tudo o que eu estava faltando era isso. Já me entristeci e falei que não entendia que amor era aquele pelas pessoas que ele tinha. No dia 21, ele me pediu pela manhã para ligar para a chefe dele e tentar resolver alguma coisa para ele aqui. Falei que iria ver, mas à tarde liguei para ela e não consegui nada. Sem a presença dele, não tinha como resolver. Fui então ligar para ele para falar. Ele simplesmente não me atendia. Pronto, já tive um faniquito. Vejo o Senhor rindo de mim nesse momento. Falei tanto para ele por mensagem que vocês nem fazem ideia. Chorei e falei para o Senhor: Deus, está ouvindo, né? Para mim deu, de verdade. Eu não aguento mais. E tinha dado mesmo. Minhas forças acabaram.
Não queria mais. Só queria naquele momento esquecer tudo, como se não tivesse acontecido nada do que passei. Esquecer e ser feliz. Mas não era isso que o Senhor queria para as nossas vidas. Foi onde meu esposo começou a falar que descobriu que me amava, que eu nem imaginava o quanto ele me amava, que Deus mostrou para ele o quanto ele iria se arrepender se tomasse a decisão errada. Mas faltava a frase que eu combinei com meu amado Deus, aquela que era minha e dele, e só ele sabia. O engraçado foi que no momento em que falei isso com meu amado, meu esposo falou a frase que confirmou que a restauração do nosso casamento vinha dele. Pois agradeço a Deus por não deixar você desistir de mim. Se tivesse desistido, não sei onde eu estaria agora, por você ter sido fiel a Ele. Ele vai te dar a vida e a família que tanto sonhou. Pensa na minha alegria. Não cabia dentro de mim a alegria que vinha do Senhor. Não sabia como glorificar e exaltar o seu nome. Me faltavam palavras. Sua volta estava prevista para o dia 4 de janeiro, mas como o nosso amado não falha em suas promessas, ele voltou no dia 26 de dezembro. Me buscou de madrugada na casa da minha irmã, onde passei o Natal com a minha família. Deus, antes disso, havia me falado que Ele criou o mundo em 7 dias, o que Ele poderia fazer em 20 dias? Nosso amado não falha em suas promessas. Ele as cumpriu no tempo que falou. Eu sentia que estava perto de alguma coisa acontecer em minha vida. O Espírito Santo sempre confortando meu coração, falando: calma, está perto. Com isso, aumentava a minha fé a cada dia, pois eu sei que nosso Deus não é homem para que minta. Estamos juntos, planejando nossa família. Ainda não tenho filhos. Nosso futuro, mas a reconstrução de um casamento é no dia a dia, pois Deus nos molda a cada dia. Sei que tenho que mudar muito para ser uma esposa conforme a vontade de Deus, e meu esposo também. Tudo conforme o tempo determinado pelo Senhor, pois Ele começou a obra e vai terminar. Que Deus abençoe a vida de cada um e permaneçam, confiem em nosso amado. Desculpe pelo texto gigante, foi o que deu para resumir do meu testemunho.